De volta aqui com Bem Assim, pessoal. E agora vamos falar sobre como lidar com o diagnóstico da doença crônica, né? Não adianta minimizar a situação. Receber a notícia de que você é portadora de uma doença crônica significa, né, que essa é uma condição que veio para ficar, que você vai ter que se adaptar a ela aí para o resto da sua vida. Estima-se que quase metade da população brasileira tenha uma doença crônica. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre como lidar com esse diagnóstico, eu não poderia convidar outra pessoa, tá? Para estar aqui. Léo Naves, psicólogo. Obrigada a você por estar aqui. Léo, não deve ser um momento fácil, né? Você não receber esse diagnóstico. Não é. E geralmente as pessoas, quando elas descobrem que tem uma doença crônica, é visto com um grande preconceito, né? A minha vida acabou, eu não tenho mais agora o que fazer, não tenho mais perspectiva de vida. E você acaba percebendo que essas pessoas acabam limitando o seu estilo de vida por conta de um diagnóstico clínico. Que algumas já se desenvolvem já na infância, já nascem, são congênitas, outras já se desenvolvem ali na fase da adolescência até na fase adulta. Mas a gente pode perceber, por exemplo, hipertensão, a diabetes, que são doenças crônicas, que você vai perceber que ao receber o diagnóstico há um impacto. E esse impacto geralmente nem sempre é benéfico. Há uma perspectiva negativa da vida, como se a vida acabasse. Agora não tenho mais o que fazer. Exato. E tem diferença, Léo, receber essa notícia na infância e receber essa notícia quando você já é adulto? Sim, a perspectiva é que na infância a criança já começa a desenvolver uma ideia muito maior de aceitação, e isso ajuda muito no tratamento, do que o adulto que já tem toda uma construção social, uma perspectiva de futuro, de planejamento de vida, e aí quando recebe o diagnóstico muitas vezes vem associado, como a gente falou inicialmente, né, com essa perspectiva negativa. Então a criança vai ter uma aceitação melhor do que o adulto, e a aceitação, Mara, faz muita diferença no tratamento. Porque quando você aceita o diagnóstico, você contribui para a sua doença no sentido de buscar informação, tomar as medicações, tomar as devidas atitudes preventivas e até de manutenção. Quando você está na fase adulta e recebe muitas vezes o diagnóstico, vamos pegar o caso da hipertensão. Muitos descobrem que tem hipertensão e continuam com os mesmos hábitos alimentares, com as mesmas atitudes de sono, sem atividade física e continuam se alimentando de forma errada e não tomam a devida medicação. Então a gente percebe que terão os piores prognósticos. Então, quanto mais cedo, melhor, tanto pelo nível da criança, da infância, como na perspectiva da aceitação. A aceitação faz muita diferença no transtorno, né? No desenvolvimento. Às vezes, ter esse diagnóstico, né, fechado demora um certo tempo, né? A pessoa fica ali naquela investigação. Esse momento pode aumentar o estresse emocional? Com certeza. É óbvio, né? A ideia né? A dúvida gera ansiedade, né? Então, algumas pessoas ficam naquela dúvida, faço um exame, vou para um médico, vou para o outro, essa dor nunca passa. Falando de pessoas que sofrem, por exemplo, com fibromialgia, que às vezes vão de um médico para outro, aí um diz que é depressão, outro chega para dizer para ele que é um cansaço físico, e quando de repente descobre que é uma fibromialgia, e aí eles acabam buscando o tratamento adequado. Então, isso não só gera estresse, ansiedade, mas também gera desgaste financeiro e, principalmente, a ideia de que o que tem é algo raro. E isso vai piorando o quadro, porque a dor ela está associada à dimensão pessoal, né, à subjetividade. Então, cada um de nós sentimos a dor de forma diferente. Então, quanto mais eu tenho aquela expectativa negativa de que é pior, será que a minha doença é muito grave, isso realmente aumenta a dimensão da dor. É possível desenvolver a depressão? Tem essa relação doença crônica e depressão? Léo? Existe. A depressão é uma doença de grande comorbidade, não só com os transtornos psiquiátricos, mas pelos transtornos também relacionados a condições crônicas. Vocês vão observar, por exemplo, pessoas que depois que descobriram a doença, se isolam, não tem mais o apoio, acabam saindo desse apoio familiar, se afastam da família, alguns até se afastam do ambiente de trabalho, outros acabam realmente tendo ideações suicidas. Algumas pessoas chegam a ter dores e essas dores são tão frequentes que acabam desenvolvendo a questão da depressão. Então, a gente percebe que existe sim uma correlação alta com os quadros de depressão, os transtornos depressivos, e isso acaba sendo mais um agravante. Porque, além da condição crônica, física que ele tem, existe uma condição agora emocional que faz com que ele enxergue as coisas da vida de forma negativa. Então, é aquela pessoa que você chama para sair, ela não quer, você chama ela para fazer alguma atividade física, ela não quer. Então, na verdade, a condição emocional acaba agravando
ainda mais a condição clínica dela. Então, o relacionamento com os amigos e com os familiares são prejudicados. Pode mudar, né? São também. Prejudicados. A depressão, ela causa esse próprio afastamento. Um dos sintomas clássicos da depressão é o isolamento social. Então, as pessoas se isolam, elas se afastam, e isso é um problema, porque no lugar de fazer atividades que gerem prazer, de estar com pessoas que vão lhe dar apoio, que é a família, os amigos, ela se afasta desse apoio, ela se afasta dessas atividades, o que ainda gera maior sofrimento. Por isso, uma ideia de apatia, de anedonia, de uma falta de interesse na vida. E, obviamente, se aquela pessoa tem uma condição de dor, lembre-se que a dor é muito subjetiva, então isso acaba aumentando essa percepção, porque ela acaba não fazendo coisas que gerem prazer e o foco da dor se volta para o indivíduo. Então, ele fica o tempo todo pensando nas dores que sente. Tá. Além da medicação, que a gente sabe que é super essencial, né, nos tratamentos, o que o ser humano, né, o que a pessoa que recebeu esse diagnóstico, ela deve lidar? Mente, tem que estar, né? Tem que estar bem. Tem que estar alinhado e, assim, Marada, às vezes a gente pode até falar alguns exemplos, pode fazer isso, aquilo, e as pessoas acham, isso é tão banal, mas não é. Então, a família é importante, a rede de amigos é importante, a própria atividade física é importante porque libera endorfina, e a endorfina dá aquela sensação de prazer, está relacionado a isso, ao contrário da não atividade física, né, desse hábito de não fazer atividades prazerosas, que gera já a adrenalina, que já é um nível do estresse, cortisol liberado. Então, a gente percebe que existe sim uma relação e essa relação vai trazer prejuízo. Então, a ideia é buscar amigos, família, a medicação, apoio psicológico. Nesse momento é fundamental o apoio psicológico, principalmente pela aceitação da doença e a condição a partir de agora, de como você pode construir sua vida a partir do que aconteceu, a partir desse diagnóstico, a partir do que você está vivendo. Milhares de pessoas vivem condições semelhantes que a sua. Por que você tem que perceber a vida de uma forma negativa? Então, apoio psicológico, apoio familiar, amigos, medicação, atividade física, espiritualidade, buscar a fé. A fé é um instrumento importante dentro do tratamento, tanto psicológico como para o indivíduo. Então, a gente entende que a esperança, ela nos faz ter uma percepção de vida melhor. Então, todas essas redes, todos esses pontos são direcionados para os pacientes que são portadores de doença crônica. Como os familiares e amigos eles podem lidar? Você falou, né, que às vezes a pessoa convida, não quero, não vou, e aí os nãos, né, isso é tão comum pra gente. Perfeito. A gente recebe não muitas vezes de uma pessoa, de um amigo, o que a gente faz? Né, tudo bem, ele tá dando não vou nem mais chamar. Como é que os amigos eles podem ajudar? Isso que é importante, Mara, não é aceitar esse não. E muitas vezes está atento, por exemplo, que às vezes ele está deprimindo e nem ele sabe que ele está entrando no quadro de depressão. Então, a gente orienta para que, por exemplo, a própria família e os amigos estejam atentos a isso, para encaminhá-lo para um tratamento psicoterápico, para um tratamento medicamentoso específico. Então, é importante que a família esteja atenta a esses quadros que podem ocorrer como comorbidade da doença crônica. Mas também é importante que, se o paciente, aquele que é portador de uma doença crônica, não queira sair, não queira participar, é importante que a família e os amigos realmente criem atividades que, se não dá para sair, então vamos fazer juntos, aqui mesmo. Então, que tal a gente assistir um filme, que tal a gente fazer um jogo, ter aqui um momento para a gente jogar, criar alguma atividade prazerosa, mas que esteja com ele envolvido, já que ele não consegue sair. Certo. A medicação, por vezes, ela é muito forte, né? Ela causa efeitos colaterais. Sim. Como lidar com esses efeitos colaterais, Léo? Isso é uma questão que todo paciente, independente de ser crônico ou não, pode passar, Sim. né? Por exemplo, pacientes não crônicos, mas psiquiátricos, podem ter efeitos colaterais com medicação. E a gente sempre explica o custo-benefício, né? O quanto isso custa para você, o quanto tomar a medicação, apesar de ter esses efeitos, vai ser benéfico para a sua condição, para a sua doença. Então, passa pela perspectiva de custo-benefício, quanto vale usar essa medicação em detrimento ao que eu tenho de como consequência. Segundo, a aceitação dessa perspectiva e lembrar que esses efeitos colaterais, essas sensações, algumas delas são passageiras. São nas primeiras semanas ou até nos primeiros dias da medicação. Sim. Outras desaparecem naturalmente. Aqueles que têm efeitos colaterais constantemente, é necessário que faça realmente uma visita ao médico para que possa pensar numa medicação similar que cause menos efeitos ou até outras medicações para inibir os efeitos colaterais. Tá. Para a gente fechar aqui nosso bate-papo, mensagem para o pessoal de casa aí, né? Talvez você tenha uma doença crônica, você tenha descoberto recentemente, já tenha descoberto há muito tempo e sofre com isso. O que você, Léo, fala para essas pessoas? É importante que, apesar do diagnóstico clínico, apesar da condição atual, a sua vida não é o diagnóstico.
A nossa vida não é um estereótipo, né? Não é um rótulo, mas nós podemos ter uma qualidade de vida a partir dessa perspectiva, de que eu tenho uma doença, mas a minha vida não é a doença. Criar estímulos, criar amizades, novos relacionamentos, perspectivas de futuro, isso vai ser importante para essas pessoas. E também aquelas que não estão numa condição crônica, mas que estão no adoecimento emocional. A nossa vida é passageira e a gente entende que o adoecimento, ele também tem a perspectiva, mesmo que crônica, é uma perspectiva passageira. Nós estamos doentes e a gente compreende que a nossa vida não é só isso. Então, realmente há esperança, essas pessoas podem ser acompanhadas, tratadas, apesar de não ter a cura da doença, mas elas podem ter uma melhor perspectiva de vida. Exato, e o legal também é que a gente é muito adaptável, né? Nós, enquanto seres humanos. Às vezes a gente muda de cidade e se adequa ao novo clima. Perfeito. Então, assim, por mais que você tenha uma doença, não posso mais beber, isso não vai impedir. Que outras coisas podem te dar prazer? Né? Exato. De que outra forma você pode ter diversão? Então, sem o álcool, sem o cigarro, eu não posso sem mais a comida. Comer isso, né? Isso. Exato. Então, procura aí outras alternativas, nós somos adaptáveis, então a vida, né, como ela estava falando aqui, assim, em outras palavras, a vida não acabou não, gente, não. Tem muita coisa aí pela frente para ser vivida, né, mudar os olhares também, isso é muito legal. É um lema, né, que a gente trabalha na terapia, é uma vida que vale a pena ser vivida. Então, independente da sua condição, faça a sua vida valer a pena. Ai, gente, que lindo. Olha aí, ó, coisa boa. Obrigada, como é bom. Nada, Mara. Muito bom, obrigada, Léo. Contatos, né, redes sociais aí para o pessoal de casa buscar você. É o DR Leonardo Naves, esse é o meu Instagram, DR Leonardo Naves, ou pelo telefone comercial que é o 3221 4053, 3221 4053. Muito bem, obrigada mais uma Conte vez, conosco, tá? Bom dia. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, então não vai sair daí. Para a gente fechar o nosso programa, vamos fechar a gente com doce. Daqui a pouco tem opções aí ó, de presente para a Páscoa. Volto já já.